Olá pessoal, eu sou Jaques e estou representando aqui a Escola de Aprendizes do Evangelho, já na aula número 2, que é sobre a história do Espiritismo. O tema da aula de hoje é a história do Espiritismo. E eu vou começar essa exposição fazendo duas perguntas, que eu peço que vocês respondam para vocês mesmos antes de eu apresentar a explicação. Eu vou dar um tempinho para que vocês pensem na resposta, em seguida eu respondo. Primeira pergunta, o que é Espiritismo? Como é que você definiria Espiritismo se alguém que não conhece perguntasse para você? E a segunda pergunta é, desde quando existe o Espiritismo? Vamos lá? Estou dando um tempinho. Muito bom. Então, a pergunta 1, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esta ciência estabeleceu uma doutrina filosófica que compreende todas as consequências morais que procedem dessas mesmas relações. Observação: Espiritismo e kardecismo são sinônimos, ou seja, quer dizer a mesma coisa. E a pergunta número 2. Desde quando existe o Espiritismo? Ora, desde que nasceu o mundo. Não foram os espíritas que inventaram o Espiritismo. Existem registros antiquíssimos das comunicações dos espíritos. As evocações de espíritos existiram sempre, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e também entre os índios. Paulo, o apóstolo, em suas cartas reconhecia a prática das manifestações espirituais, alertando-nos quanto à procedência dessas comunicações. O primeiro registro espírita que se tem notícia é de Adão, que se comunicava com Deus. Depois, Abraão, há cerca de 3.800 anos atrás, com quem Deus fez um pacto. Se Abraão atendesse e divulgasse o monoteísmo, ele teria uma descendência igual ao número de estrelas no céu. Abraão, depois Isaque, depois Jacó e José, que foi vendido para os egípcios, onde os hebreus, que significa os do outro lado do rio, se tornaram escravos, até a publicação do Édito, que mandava matar os primogênitos dos hebreus, e é onde surge Moisés. Há cerca de 3.300 anos, ou seja, 1.300 anos antes de Cristo, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei com as únicas 10 leis divinas e a recomendação de que fosse aplicada no seu povo a lei da caridade. Naquela ocasião, o povo atravessando o deserto do Sinai era dissoluto e violento. Dessa forma, a aplicação da lei da caridade seria na forma de lei da justiça. Olho por olho, dente por dente ou lei de talião, que significa o castigo igual à culpa. Há 2.000 anos, Jesus, o mais sublime espírito que já habitou a terra, vem confirmar a lei da caridade através da sua concepção fundamental, lei do amor, substituindo a lei da justiça. Mais uma pergunta. Se o espírito existe desde o início da humanidade, por que o espiritismo só surgiu em 1857, quando Allan Kardec publicou o primeiro livro dos Espíritos? Sócrates,
filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo, já defendia a reencarnação como base da vida. E como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia. Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não chegara o tempo. A humanidade ainda não estava pronta para conhecer a reencarnação e seus efeitos sobre nós. A principal razão de toda esta discussão é a reencarnação. E não há uma exclusividade judaico-cristã espírita. Entre os índios americanos e em todas as religiões orientais, a reencarnação é a base dos seus sistemas filosóficos. E o espiritismo cristão é a revivência, rejuvenescimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. Vamos falar agora sobre magnetismo, hipnotismo e espiritismo. E qual a relação que existe entre eles? O magnetismo preparou os caminhos do espiritismo. Muitos cientistas no século XIX investigaram os fenômenos espíritas. Na verdade, eles queriam descobrir fraudes. O magnetismo tem relação com as propriedades do ímã, aquele ferro magnético que exerce atração sobre as migalhas metálicas. Assim como o ímã exerce influência sobre os outros corpos metálicos sem tocá-los, o corpo humano exerce influência sobre o ambiente. Existem pessoas em que esta influência sobre outras pessoas é profunda, sem tocá-las, somente através da sua energia corporal. O magnetismo animal, ou seja, humano, foi reconhecido e explorado desde a mais remota antiguidade, promovendo curas de doenças pela imposição das mãos e outros métodos. Olha que coisa legal! O poder que nós temos uns sobre os outros e sobre nós mesmos. E sobre tudo que está à nossa volta. Tem pessoas que têm o poder de fazer as plantas crescerem e outras de fazer as plantas murcharem. Certos animais irracionais conseguem magnetizar suas presas. A jiboia usa esse poder para fascinar os animais que se alimentam. O sapo usa o mesmo processo. Imobiliza a doninha e outros animais pequenos. Já o hipnotismo é o estado particular de redução da consciência de uma pessoa artificialmente provocado por outra pessoa, na qual a atividade do pensamento e da vontade próprios estão consideravelmente limitados e substituídos pelas ideias, sensações e ordens dadas ou sugeridas pelo hipnotizador. Hipnotismo é o sono sonambúlico provocado. Tudo começou com Franz Anton Mesmer, um francês formado em medicina, que colocava ímãs nas partes doentes de seus pacientes para curá-los. Pelas suas experimentações, chegou à teoria do magnetismo animal, isso em 1779. Dizia ele existir um fluido que interpenetrava tudo e que dava às pessoas propriedades análogas àquelas do ímã. Em 1787, o Marquês de Puységur, que era um discípulo de Mesmer, desenvolvendo linha própria de pesquisa, coloca os seus pacientes num estado de semi-adormecimento e se percebe que eles saíam com a saúde melhorada. Daí o termo sonambulismo.
Mesmer tentou transformar suas descobertas em medicina, mas foi rejeitado, tanto em Paris quanto em Londres, porque não conseguiu provar que as curas se repetiam em qualquer ambiente, independente de quem fosse o doente. Chegamos então ao Espiritismo, que é uma doutrina filosófica que confirma a existência dos espíritos e a sua influência sobre nós, que também somos espíritos, só que encarnados. Para canalizar esta influência para o bem, os centros espíritas em geral dispõem de trabalho de passes, que auxiliam na cura das doenças, tanto do corpo como da alma. No Espiritismo, além do magnetismo pessoal, é preciso acrescentar o elemento magnetismo espiritual, que é representado pelos fluidos projetados pelos espíritos desencarnados. Aí entram em cena o magnetismo do médium, que serve como intermediário para aplicar os passes, e o magnetismo dos espíritos, que assistem ao médium. Acrescenta-se ainda o merecimento da cura por parte do paciente. Essa cura, no entanto, independe de técnicas, mas muito mais da forma como o paciente se condiciona, se entrega ao transe e se deixa sugestionar. Enquanto o magnetizador usa as suas próprias energias, o médium curador é apenas o intermediário dos espíritos na cura das doenças. O poder magnético existe no homem, mas ele é muito aumentado pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Não precisa ser espírita para ter assistência dos espíritos.